Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar um tema de geometria chamado simetria. Então, vamos ver a ideia de simetrias. Então, pessoal, qual é a ideia por trás de simetrias? A ideia é a seguinte: uma figura plana, possui simetria se ao traçarmos uma linha reta conseguimos dividir esta figura plana em duas partes iguais. Por exemplo, se desenharmos uma borboleta, por exemplo, a borboleta planificada, ela tem exatamente a propriedade de uma figura simétrica. Se nós traçarmos, por exemplo, essa linha reta, observamos que essa linha reta, ela divide a estrutura corporal da borboleta em duas figuras iguais, simétricas. Ou seja, a figura do lado esquerdo é o espelho da figura do lado direito ou vice-versa. Nós temos figuras de mesmo formato, só que uma é reflexo da outra. Assim dizemos que essa figura da borboleta, ela possui simetria. Um outro exemplo seria a figura de um pentágono. Se traçarmos uma linha vertical, reta, conseguimos fazer o mesmo que fizemos com a figura da borboleta. Temos duas figuras que são espelhadas, uma é reflexo da outra. Então dizemos que essa figura possui simetria. Bom, um outro exemplo seria do quadrado. O quadrado também possui uma relação de simetria. Por exemplo, se pegarmos uma linha que passe por cima da sua diagonal, conseguimos estabelecer também uma simetria. Esse lado é exatamente o reflexo desse e vice-versa. Poderia ser feito de maneira diferente? Poderia. A gente poderia ter uma simetria nesse quadrado da seguinte maneira. Esse lado é exatamente o reflexo do outro, né? O de cima é o reflexo do de baixo e vice-versa. Como exercício, vocês podem encontrar outra relação de simetria no quadrado. Um outro exemplo. Um outro exemplo seria o círculo. O círculo, né? Por exemplo, eu posso traçar essa linha aqui, que eu tenho exatamente uma relação de simetria. Eu tenho que um lado é exatamente o reflexo do outro. Então, novamente, um exercício é achar outras relações de simetria que o círculo pode ter. Então, dada essa introdução e essa ideia do que seriam as simetrias, vamos aos tipos de simetrias. Então, pessoal, tipos de simetrias. A ideia de simetria ela não se restringe a uma figura, como nós vimos nos exemplos.
duas figuras, se nós compararmos duas figuras, nós podemos ter que essas figuras podem ser simétricas. E aí estabelecemos relações de simetrias entre as duas. Então, vamos às classificações desses tipos de simetria. Então, o primeiro tipo de simetria que nós temos, que nós podemos ter entre duas figuras, é a simetria de reflexão. Então, nós temos aqui um exemplo. Vamos supor que isso aqui é a letra C, né, desenhada nesse quadriculado. E aí, como eu sei, né, que essas duas figuras elas são simétricas por reflexão? Se eu consigo traçar uma linha onde eu consigo exatamente espelhar tudo que está de um lado do outro lado. Então, esse C é reflexo desse e vice-versa, né? Os lados são um reflexo do outro. Então, aqui eu tenho uma simetria entre duas figuras, tanto essa quanto essa, por reflexão. Então, vamos a outro exemplo. Então, nesse segundo exemplo, temos também uma simetria de reflexão. Só que ao invés de uma linha vertical, nós temos uma linha inclinada que, se formos reparar, uma figura é o espelho da outra. Se inclinarmos a nossa cabeça, veremos que esse bumerangue, né, essa figura que tem formato de bumerangue, ela se parece exatamente com a figura do outro lado desta linha, espelhando. Uma é o espelho da outra. A este tipo de simetria chamamos de simetria de reflexão. Então dizemos que o tipo de simetria apresentado nos exemplos é chamado de reflexão. A linha, essa linha vermelha que nós traçamos para dividir as duas figuras, ela é o eixo de reflexão. Então, dado isso, vamos falar de outro tipo de simetria entre duas figuras.
Bom, simetria de translação. Repare no exemplo. A letra C, ela se encontra aqui, e o que foi feito? Se considerarmos esse quadradinho, nós damos quantos quadradinhos para posicioná-lo de novo na outra figura? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para a direita. E um quadradinho para baixo. A figura é exatamente a mesma. O que nós fizemos? Nós andamos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para a direita e um para baixo. Isso significa que nós fizemos uma translação da figura C neste quadriculado. Então, uma figura que pode ser reproduzida novamente através de movimentos para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, a gente diz que a relação entre essas duas figuras ela é uma relação de simetria de translação, ou seja, de movimentação para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, com esse quadradinho que agora nós marcamos, o que nós fizemos com a figura C? Andamos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para a direita e um quadradinho para baixo. Então, esse movimento caracteriza que essas duas figuras elas são simétricas e a simetria delas é caracterizada por uma simetria de translação. Então, chamamos este tipo de simetria de translação. Então, pessoal, um terceiro tipo de simetria é o que nós vimos nos exemplos 1 e 2. Bom, reparem que esse retângulo aqui, dividido no meio, ele está aqui e eu fiz um movimento com ele de 45 graus, resultando na mesma figura. É o mesmo retângulo, só que rotacionado. Essas duas figuras elas são simétricas e a simetria entre elas é dada por uma rotação. Fixado um ponto, se eu traçar essa reta e essa daqui, eu vejo que esse retângulo ele andou para cá segundo uma rotação de 45 graus. Então essas duas figuras são as mesmas e são simétricas e a simetria é caracterizada por simetria de rotação. No exemplo número 2, nós temos um caso parecido. Bom, o triângulo que está aqui foi rotacionado 180 graus, produzindo um outro triângulo aqui. Bom, essas duas figuras são iguais, esse triângulo é o mesmo desse. Só que a simetria delas é dada pelo quê? Por uma rotação de 180 graus. Então, essas duas figuras são simétricas e a simetria entre elas é uma simetria de rotação. Logo, dizemos então a gente pode dizer que em cada exemplo as duas figuras, dos dois retângulos e dos dois triângulos são simétricas e a simetria entre elas é uma simetria de rotação. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é este o conteúdo abordado, esta é a ideia de simetrias e os tipos de simetria que podemos ter
entre duas figuras. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo com os exercícios a respeito do conteúdo simetrias. Valeu, pessoal. Um grande abraço.